todos. Eu sou o Wilson, sou do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros. A gente tem um programa nas redes da caridade todos os sábados, né, que faz o Dr. Zenilson, o Caetano, o D'Alessandro e eu, que a gente sempre faz, já tem aí há quase 4 anos esse programa. E há quase 3 anos a gente fundou o Instituto Taupete. O Instituto Taupete foi com o objetivo de, a princípio, resgatar e ajudar animais de rua ali do entorno do mercado municipal. Porque, como muitos sabem, nós temos um trabalho ali de café da manhã para moradores em situação de rua. Isso já há mais de 20 anos no Luiz Monteiro. Todos os dias, grupos de voluntários se alternam. E morador de rua dificilmente não tem cachorro. Morador de rua pelo menos tem 1, 2, outros tem 3, 4... E a gente começou a perceber que a gente dava o café para esses moradores de rua, o cafezinho com o pão, e aí eles dividiam o pão, davam uma mordida a eles, uma mordida do cachorro. Não é nem dividir, é assim mesmo. Quando você dá a marmita, é uma garfada para ele e uma garfada na boca do cachorro. Para eles é normal isso. E a gente começou a perceber que esses animais muitas vezes estavam machucados, mutilados, tinham sido atropelados, cadelas grávidas, filhotinhos que acabaram de recém-nascido, com verme. E a gente começou a dar assistência para esses animais, só que cresceu de uma forma tão grande que a gente viu a necessidade de criar um local e um trabalho específico para cuidar dos animais. Então a gente criou o Instituto Taupete. O Instituto Taupete é o tal de São Francisco de Assis, é o símbolo dele. Esse símbolo foi passado para nós numa reunião mediúnica, né? Essa simbologia, né, do símbolo do Taupete, com a corda de São Francisco, que é o cinto, com as patinhas dos animais, né? Então tem toda uma simbologia que foi passado para nós, que essa colônia espiritual já existe há muito, que o trabalho já estava até atrasado aqui. Então a gente criou o Instituto Taupete. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar no final uns panfletos falando sobre... A gente tem muitas dicas que a gente dá, as palestras que a gente transmite, fica ao vivo, fica gravada lá, sempre falando dessa temática, né? E hoje a gente veio trazer um tema sobre a reencarnação dos animais, porque muitas pessoas perguntam, dentro da doutrina espírita a gente sabe que nós, seres humanos, nós reencarnamos. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é o objetivo da encarnação, eles são claros para Kardec falando que o objetivo da encarnação é evolução, é aprendizado, é oportunizar convívio entre nós, que através desse convívio, principalmente dentro do núcleo familiar, onde muitas vezes a gente vai ter muitos conflitos, não só benesses, né? Muitas vezes pessoas muito próximas de nós temos dificuldades de relacionamento, mas tem um objetivo, porque através desse relacionamento às vezes dificultoso, vão se aparando arestas para lá na frente formar um lindo diamante lapidado de ambos os lados. E nesse aprendizado, as pessoas perguntam, se nós reencarnamos, será que os animais também reencarnam? Meu cachorrinho conviveu comigo por 20 anos. Eu tratava ele a pão de ló. Ele morreu, ele desencarnou. Para onde ele vai? Aonde ele está? Será que ele está bem? Será que ele pode reencarnar e voltar para mim? Será que dentro da doutrina espírita nós temos respostas para essas perguntas? Nós temos vários livros, vários autores, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, vários autores trazem diversas mensagens para nós, nos trazendo um norte para que a gente tenha o real entendimento de como acontece essa transição também para os animais. Nós não podemos esquecer que todos nós, criados, somos simples e ignorantes, e evoluiremos do átomo ao arcanjo. E quando ele fala todos, nós criamos ali no princípio um átomo, e todos nós estamos passando de evolução por todos os reinos de aprendizado. Então os animais, nossos cães, nossos gatos, seja o animal que for, um animal da fazenda, um animal selvagem, todos estão em processos de evolução, em processos de aprendizado, onde eles, no meio ao qual eles estão inseridos, eles também vão aprender, eles vão ser direcionados. Diferentemente de nós, os animais ainda não têm livre-arbítrio, ou seja, tudo o que acontece para eles é pelo determinismo, né? Então, as situações elas já são determinadas para que eles possam evoluir, aprender, crescer. Então, quando fala assim, poxa, meu cãozinho nunca fez mal para ninguém e teve lá uma doença grave, um câncer, sofreu tanto, desencarnou, por quê? Deus não é justo. Poxa, não fez nada de mal para ninguém. Não, Deus não é injusto. A dor também é um mecanismo de evolução e aprendizado. Então a gente não aprende só pelo amor,
a gente também aprende pela dor. E aí é necessário se passar, às vezes, por situações dolorosas para a gente ter aprendizado, para ter crescimento. Então, esse é um dos papéis da dor. Algumas perguntas que as pessoas fazem quando vão no trabalho de assistência espiritual dos animais. Todo domingo de manhã, lá no Luiz Monteiro, às 9 horas, a gente tem um trabalho de assistência espiritual aos animais. E o que é isso? Da mesma forma que aqui nós estamos agora, palestra, passe, depois aguinha fluidificada, a única diferença é que as pessoas trazem seus pets. Então, todo domingo, tem lá 60, 70 pessoas com 40, 50 animais. Tem cachorro, tem gatinho, tem periquitinho australiano, tem tartaruga, tem coelho e tem briga. Não tem briga. As pessoas falam, não vou levar meu cachorro porque meu cachorro, se ele chegar lá, ele vai latir, vai morder todo mundo. Pode levar. Os animais entram lá, apagam, são anestesiados. Todos. Só não é anestesiados os que são mansinhos, porque tem uns que ficam soltos, para lá e para cá. Eu levo a Dalgisa lá, a minha porca. A porquinha, ela fica mexendo com todo mundo, ela vai nos cachorros, é bem tranquilo, porque a Dalgisa, ela convive com outros animais lá dentro do instituto, e ela se defende bem, porque desde pequenininha ela conviveu com animais. Quando a Dalgisa veio pra gente, que eu peguei ela com o objetivo específico de fazer trabalhos terapêuticos, ela tinha 90 dias, ela ainda mamava. Aí chegou uma cachorra lá, a Francisca, com 7 filhotes, amamentando. Adivinha o que a porca fez? Foi mamar na teta da Francisca. Eu fiquei com medo a princípio, porque a sucção, o mastigar do porco, ele é muito forte, ele é muito violento. Ele consegue quebrar pedra, ele come pedra. E eu fiquei preocupado. Mas vocês acham que a Dalgisa machucou a Dalgisa? A Francisca, ela mamava na tetinha dela e nunca machucou. Eu ficava preocupado dela tirar sangue. E até hoje a Francisca está lá, elas têm um laço. A Francisca toda hora vai lá e fica brincando com a Dalgisa. As duas se dão muito bem até hoje. Então os animais, eles aprendem o convívio e o respeito entre eles, que é um dos papéis dos animais perante a nós. Ensinar, nós desenvolvermos virtudes, desenvolver qualidades, virtudes amorosas, e que a gente vença nossos vícios, o egoísmo, o orgulho. Animal não tem isso. A cachorra fala, não, eu não vou deixar essa porca mamar em mim. Não tem isso, é um filhote. E a gente vê um monte de imagem aí na internet assim, gatinho mamando na cadela, às vezes um filhote de raposinha mamando num outro animal selvagem, porque para eles têm aquele instinto materno, tipo aquele desenho do Tarzan, o menino, a gorila que adota o menino, independente de ser de outra espécie, de outra raça, e ali se desenvolve um amor de mãe e filho pelos laços maternos de carinho e amorosidade. Que essa é a verdadeira linguagem. Aqui no planeta Terra encarnados, a gente vocaliza. Então eu estou expressando uma língua na qual vocês conhecem a língua portuguesa, codificam e entendem o que eu estou falando. Mas a língua universal, ela não é falada. A língua universal é a língua do amor, é a língua mental. Eu penso, eu exprimo, eu expresso aquilo que eu estou pensando. E essa é a linguagem dos animais, a linguagem do amor. Então os animais reencarnam? Sim. Os animais reencarnam também, e com uma velocidade muito maior que a nossa. A gente, por exemplo, tem o exemplo de André Luiz, que quando desencarna, passa 8 anos no umbral, porque ele desencarna como um suicida inconsciente. Depois ele fica ali na colônia Nosso Lar, traz 16 livros super interessantes, com conteúdos maravilhosos para nós, para que a gente possa acrescentar muito no nosso arcabouço intelectual. E aí a gente sabe, é mostrado para nós que às vezes um ser humano, quando desencarna, ele fica na erraticidade por um bom tempo, programando a sua próxima encarnação. Os animais, como não têm livre-arbítrio, os animais ainda como não têm uma inteligência tão desenvolvida, a reencarnação deles é muito mais breve. Então tem os engenheiros espirituais, os voluntários espirituais que trabalham nas colônias, que eles são incumbidos dessa parte de reencarnação dos animais. E para quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem um livro que chama Todos os Animais São Nossos Irmãos, de Marcel Benedetti, foi um veterinário que já desencarnou. Inclusive é o livro que nós estamos estudando lá no Luiz Monteiro agora. Todo domingo, às 8 horas da manhã, 1 hora antes de começar o trabalho, nós temos um grupo de estudo, tem por volta de 20 pessoas. Então a gente vai lendo esses capítulos e nós vamos debatendo. E esse estudo ele também é transmitido ao vivo pelo Instagram do Instituto Taupete, todo domingo às 8 horas. E nesse livro, ele vai contando para nós
como é a vida dos animais na espiritualidade, numa colônia espiritual que é só de animais. A gente conhece a colônia Nosso Lar por causa do filme, por causa do André Luiz, porque vai sair o segundo Nosso Lar. Então a gente conhece a colônia Nosso Lar. Mas vocês já ouviram falar da colônia espiritual Jonise? Já ouviram falar da colônia espiritual Rancho Alegre? Já ouviram falar da colônia espiritual Taupete? São colônias específicas de animais na espiritualidade. Poxa, mas existe colônia específica para animal? Existe. E nós que gostamos de animais, ao dormir, ao desdobrarmos, nós somos atraídos para esses locais que nós gostamos, porque lá nós poderemos ser voluntários, lá nós estudamos. Tem 2 capítulos nesse livro, ele falando sobre os encarnados, né, que quando dorme, vão até lá para as salas de estudo. E aí ele começa, por exemplo, tem um dia lá nos estudos, ele falando como é que tem que ser os cuidados com os pets para que eles se desenvolvam de uma melhor maneira possível. Ele explica a problemática da dor na sala de aula, eles explicam sobre obsessão nos animais, eles explicam por que os animais adoecem quando a nossa casa, quando nós estamos desarmonizados. Geralmente, quando um animalzinho chega no veterinário com determinada patologia, determinada doença, a família também tem alguma simbiose muito parecida, alguma doença muito parecida. O animalzinho é como se fosse uma esponjinha do lar, uma esponjinha do tutor. Assim como a plantinha, né? Às vezes está com aquela planta maravilhosa na tua casa e vem aquela visita lá que você é meio desconfiado com ela. Quando ela vai embora, ela seca a pimenteira, a planta murchou, né? Porque a planta, os animais, eles têm uma sensibilidade muito maior que nós. Eles têm uma capacidade vibracional de sentir mais o ambiente e as pessoas. Então eles sentem as densidades positivas ou deletérias e absorvem muito mais. Por isso que quando, às vezes, determinada plantinha dá aquela murchada, quando aquele seca-pimenteira vai na casa da gente. Porque a energia, ela absorve mais rapidamente e ela acaba drenando o ambiente. As ervas que são usadas, às vezes, num chá, num benzimento por um preto velho, aquela galinho de arruda que a avó da gente usava na orelha, né? O benzimento com folhinha de alecrim, tem um porquê. Por causa dessa energia das plantas. O chazinho, né, de alecrim, o chazinho lá para o bebê quando ele está com a dorzinha de barriga. Tem toda uma sabedoria ali de preto velho de vovó da gente, né? Se reencarnam, será que a diferença entre reencarnação dos seres humanos e reencarnação dos animais? Então, quando a gente vai reencarnar, nós seres humanos, pela nossa capacidade já intelectual e livre-arbítrio, a gente faz uma reflexão das nossas últimas encarnações. Então, é como se passasse um filminho e mostrasse assim as 4, 5 últimas encarnações da gente, para a gente ver, eu encarnei 3 como homem, 2 como mulher. Aqui isso eu fiz de positivo, aqui eu não me acertei muito, aqui eu errei demais, ali eu fui muito egoísta, aqui eu fui mesquinho, olha, ali eu fui bondoso, naquela eu fui caridoso. Então, como é que você quer encarnar agora? E a gente vai dando um palpite lá com os engenheiros da espiritualidade e a gente vai dar uma moldada na nossa próxima encarnação sobre alguns aspectos que vão ser mais positivos para ajudar a gente a se desenvolver. Os animais têm isso? Não, eles não têm essa opção. Quem faz isso por eles são os voluntários ali da colônia espiritual, que vão reencarnar eles o mais breve possível em diversas espécies para eles terem aprendizado. Então Emmanuel fala para nós, por exemplo, então quando um princípio inteligente encarna como um pássaro, ele está aprendendo equilíbrio, ele está dilatando algumas qualidades necessárias para que lá na frente ele se capacite. Quando ele encarna, por exemplo, como um cão, ele vai ter mais oportunidades de desenvolver afeto, carinho, lealdade, amor, pelo contato mais próximo conosco. Quando ele se encarna como um animal selvagem, por exemplo, um leão, ele vai desenvolver força, territorialidade, ele vai desenvolver outras. Então, ele fala, em cada espécie que a gente encarna, que esse princípio inteligente vai encarnar no reino animal, ele vai desenvolver habilidades específicas. Só que essa encarnação é muito mais rápida do que no homem. Opa! Se há diferença para animais e seres humanos, será que há diferença entre a reencarnação de diversas espécies de animais? Sim. Quanto mais simples o animal, mais rápido é a encarnação. Por exemplo, um enxame de abelhas.
São animais ali com uma simplicidade bem menor do que, por exemplo, 5 filhotes de uma loba. A complexidade do corpo físico de uma loba, se a gente for olhar, já tem praticamente quase todos os órgãos que um ser humano tem. A abelha ainda não tem, ela ainda está desenvolvendo. Assim como também um formigueiro. Então aquele princípio inteligente que habita uma formiga, ele ainda está muito no início em relação a um cãozinho, por exemplo. Então quanto mais simples, mais rápida é a encarnação, a reencarnação. Quanto mais complexo, até nós, mais demorado, mais elaborado é esse processo de estudo para a elaboração da sua próxima encarnação. O que a gente vai passar como espírito, a gente vai mais ou menos ali dando nossos pitacos, mas a gente tem uma hereditariedade, um determinismo físico. Por exemplo, eu tenho semelhanças físicas do meu pai e da minha mãe. Então as semelhanças físicas, existe um determinismo, mesmo na vida do homem. Agora, as semelhanças que a gente fala espirituais, os laços espirituais, ou as características que eu tenho comportamentais, eu tenho herança de eu mesmo. Hoje eu sou a minha melhor versão. Cada um de nós é a nossa melhor versão. Nós somos o acúmulo de experiências de diversas encarnações que nós já tivemos. Os animais são a mesma coisa. É dito que, por exemplo, os cães é uma das últimas encarnações dos princípios inteligentes, para depois irem para a categoria de símios, que são macacos, onde eles já não vão ser mais quadrúpedes, eles vão ser bípedes, já vão desenvolver habilidades manuais como nós, porque eles já vão estar ensaiando para uma transição para um reino primitivo humano, que aí já não se dá mais no planeta Terra, porque no planeta Terra a gente já não tem mais o homem de Neandertal. Porque quando tem a transição do reino animal para o reino hominal, ele não vai entrar o animal direto como nós que estamos aqui, porque a gente já tem uma evolução intelectual. Então eles vão ter que entrar em outro planeta, num homem da caverna. Lembra que ele fala, na minha casa há muitas moradas. Será que é uma programação reencarnatória para os animais? Com certeza. Ele é colocado num local para ele desenvolver novas habilidades, novos aprendizados. E aí a nossa grande responsabilidade, quando a gente leva um animal para dentro de casa, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Se você levou um cão para dentro de casa, um gato, um passarinho, um peixinho de aquário, você é responsável por aquele princípio inteligente. E você vai dar conta do que fez com ele quando estava com ele. Se realmente os animais reencarnam, podem voltar ao mesmo lar em que viveram na última encarnação? Essa é a pergunta mais frequente no Evangelho dos Animais. As pessoas chegam chorosas, meu animalzinho desencarnou, eu precisei fazer uma eutanásia, e eu queria que ele voltasse para mim. Como é que eu faço? Qual o telefone da espiritualidade? E aí o pessoal fala, eu estou indo, olha, eu já fui em diversas lojas, diversos pet shop, eu não acho ele. Einstein falava, a maior força do universo é o amor. Quando um animal conviveu conosco por 20 anos, 15 anos, ali se criou um laço, um parentesco espiritual inquebrantável, de nós para eles e de eles para nós. A gente conhece eles pelo jeitinho deles e eles nos conhecem pelo olhar. Tu fala assim, ô fulaninho, sai daí, vai para tua casa, não sei o quê. Eles vão lá e obedecem. Ou então você chega em casa, está destruído alguma coisa. Você só muda o tom de voz. Quem fez isso? O fulaninho já enfia o rabo no meio das pernas, vai pro cantinho dele lá. Porque ele conhece o jeito da gente. Mas na primeira oportunidade, aquele sem vergonha vai vir balançando o rabo, pula em ti, porque ele sabe que quebrou tu aí, né? Então eles são espertos, eles têm uma inteligência muito grande. Então como é que eu faço para que esse animal volte para mim? Não faz nada. Se a espiritualidade entender que para aquele princípio inteligente e para aquela família, aquele animalzinho voltando a conviver, vai ter aprendizado para ambos, ele volta. E tem diversos relatos depois que as pessoas, depois de 6 meses, 1 ano, voltam lá e falam assim, tu não sabe, eu estava indo na estrada para São Paulo, não sei o que, do nada eu olhei um cachorro no acostamento, eu tive que parar, peguei ele, levei para minha casa. Ele tem o mesmo comportamento do meu bolota que morreu há 1 ano atrás. Ele no mesmo cantinho, ele vai lá, faz o xixi, ele dorme no mesmo lugar na cama, ele rói o mesmo pé do sofá que o outro roía. É ele. E outras coisas que as pessoas falam, o comportamento
E é isso mesmo que acontece, porque eles voltam para a gente, porque tem muita coisa para aprender ainda entre nós e eles. É uma relação de troca mútua de aprendizado e de amor. Então não precisa fazer nada. Quer que ele volte? Faz a sua oração por ele. Eu estou de luto, pessoa fala assim para mim, eu estou de luto há 1 ano, não consegui dar as coisinhas dele, está lá do mesmo jeitinho. Eu sei que é difícil o luto, tanto de um animal quanto de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de uma pessoa querida que desencarna. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer por essa pessoa querida é distribuir com carinho e amor aquilo que a ela pertencia. Dá para alguém que vai usar, que tem a necessidade de se utilizar daquela casinha, daquela roupinha, do terno da pessoa querida amada, dos bens que aquela pessoa gostava. Dê com carinho. Quando der, fale, olha, meu querido, você que está aí, o meu cãozinho, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, estou dando as suas coisas porque vai ser bem servida, que chegue luz. Quantos relatos que a gente tem, por exemplo, doação de órgãos, que foi uma coisa que a gente teve aí há pouco tempo aí por causa do caso do Faustão. A gente tem relatos de espíritos que na espiritualidade que não sabiam que os parentes decidiram doar a córnea, por exemplo. E aí a mãe foi lá e doou a córnea de um filho que desencarnou, e esse filho desencarnou através de um suicídio, infelizmente, né? E aí, depois de muito tempo, o menino vem dar uma mensagem. E entre muitas coisas que ele fala que as orações daquela família que recebeu a córnea dele serviam como tampões espirituais para aquele sangue que não parava no local onde ele deu o tiro. Então, todo bem que a gente faz, tudo que a gente faz para o próximo, é moeda que volta para nós em forma de bênçãos e de amor. Então, é difícil, mas deixa aí para que possa vir novamente. A gente tem que libertar para que possa voar, para que possa retornar. Questão 79 do livro Consolador do Espírito Emmanuel. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Resposta: considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como por sua vez alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. O que eu quero ressaltar aqui? Através de numerosas experiências. Então Emmanuel confirmando para nós reencarnações dos animais. E qual que é o objetivo da encarnação deles? Fecundas realizações, aprendizado. A mesma resposta que os espíritos deram para o Kardec no Livro dos Espíritos é o objetivo da encarnação dos animais. Eles precisam acumular conhecimento, eles precisam passar dor, amor, privação, fartura, alegrias, tristezas, para aprender. É assim que nós aprendemos, crescemos e evoluímos. Então, Emmanuel confirmando aqui para nós no livro Consolador. Livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, onde ele traz diversas informações maravilhosas para nós, dentro da ciência, tá bom? Então, olha o que ele fala para nós, como é interessante. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Vamos parar aqui, para a gente começar a entender. O veículo do espírito além do sepulcro. Então, o veículo do espírito, o corpo físico. No plano extrafísico ou quando reconstituído no berço. Então, o espírito, tanto faz se ele estiver no plano espiritual ou aqui nós agora como encarnados. Olha lá. É a soma, nós somos a soma de experiências infinitamente repetidas, ou seja, reencarnações. A cada encarnação eu vou somando experiências. E isso é igual para todos os princípios inteligentes em evolução. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Todos passam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas situações. Se cada um de nós aqui tivesse uma facilidade diferente, ia falar que Deus era injusto. Mas quando pergunta, que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, causa primária, inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. Então, justo, soberanamente justo e bom. Então, é tudo igual para todos. Avançando da obscuridade para a luz. Não é bonito quando a gente coloca um filho nosso ali, pequenininho, 2 anos, 3 aninhos na escola, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada. Aí, em determinado dia, você vai buscar ele lá na escola e fala, mãe, pai, avô, olha o que eu aprendi hoje, 1, 2, 3, ele conta até 10, todo orgulhoso.
Aí fica que nem um tagarela contando, né? Uma casinha, duas casinhas, não para a criança. Daqui a pouco ele fala, está aprendendo aula de inglês. Tem uma netinha que está aprendendo aula de inglês. Aí ela olha para as coisas e fala assim, é blue, vô, é white. Aí ela, é yellow. Aí ela fica toda feliz. E aí você vê aquele princípio inteligente se capacitando a cada dia na escola e vai crescendo, né? Vai se graduando, vai chegar um dia na faculdade, vai se tornar um grande profissional, a gente não sabe, né? Diversas profissões. E é isso que ele fala que acontece com o princípio inteligente. Ele vai se capacitando da obscuridade para a luz. É isso que a gente faz na nossa encarnação. Aliás, é o que devemos fazer. Se a gente não faz, temos que correr atrás do tempo perdido. Continuando aqui, ó, nele situamos a individualidade espiritual que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço, delas recolhendo preciosa colaboração para crescerem a seu turno conforme inelutáveis objetivos do progresso. André Luiz fala complicado, vamos traduzir aqui. Ele está falando que o espírito, o princípio inteligente, tem a sua individualidade espiritual. Cada um de nós, para nós evoluirmos, a melhor evolução é em grupo, mas a evolução ela se dá de forma individual, cada um com seus esforços próprios. Então, a evolução ela sempre em grupo é melhor, através de discussões, quando eu falo discussões amigáveis, né? Colocando cada um seu ponto de vista. Então a evolução melhor é assim, a gente estuda, debate, com certeza aqui na casa deve ter estudos também, né? Através das palestras, através das leituras, nós vamos nos capacitando. Então ele fala que esse princípio inteligente, ele se vale também das vidas menores para afirmar-se, que lhe prestam serviço. O que ele quer dizer das vidas menores? A gente sabe que tem 3 reinos dentro da doutrina espírita que é falado, reino mineral, vegetal e animal. Então vamos lá. Do que a planta se nutre? A planta a gente coloca na terra, a planta cria raízes. Qual é o alimento da planta? Mineral da terra, é o cálcio, é o fósforo, que se não tiverem equilibrado, por exemplo, você vai plantar uma lavoura lá de soja, por exemplo. Antes de plantar a soja, o agricultor chama lá o agrônomo para fazer um estudo do solo, para ver se o pH do solo está compatível, se a quantidade de cálcio está balanceada, se a quantidade de fósforo é suficiente, e os sais minerais também. Senão ele tem que fazer todo um trabalho na terra para depois jogar a semente. Aí aquela semente ela vai eclodir e ela vai se nutrir dos minerais. O que ele está falando aqui? Que a individualidade espiritual, que o princípio inteligente, ele se vale de todos os reinos atrás de si para crescer. Então vamos lá, a plantinha se nutre dos minerais, senão ela não cresce. Mesmo uma planta hidropônica que é colocada na água, que hoje tem várias plantações de alface, por exemplo, a raiz dela cresce na água, parece um cabelo da gente, né? E ela tira as substâncias necessárias da água. Bom, aí vai o animal. Vamos pegar um cavalo, aquele cavalo puro sangue de corrida, bonitão, todo musculoso, ou uma vaca, ou um elefante. Eles comem carne? Não, são herbívoros. Herbívoros. Do que eles comem? Vegetal, mato, capim. O mato, capim cresceu, se fortaleceu da onde? Do mineral, da terra. Ele cresceu, o mato, o capim, está forte. O animal vai lá e come o mato, o capim. É uma cadeia alimentar. Então o mato, o capim está forte. Ele se alimentou dali que veio tudo do mineral. É uma cadeia evolutiva. Aí veio o homem. O que o homem faz com os animais? Alguns matam e comem. Tá certo isso? Não. O princípio inteligente em evolução foi colocado para aprendizado, não para alimento. Tanto que no livro Missionários da Luz, o orientador de André Luiz fala para ele, o Calderaro fala para ele, que a ingestão de carne é um erro de enormes consequências, na qual a humanidade continua a enraizar-se. Que lá na frente a gente tem uma conta a pagar. Bom, o animal se alimentou do vegetal. Então qual que é o papel? Se ele está falando aqui que o princípio inteligente, né? A gente se vale das vidas menores para se firmar. Então, se eu não devo me alimentar dos animais, qual o papel deles na minha vida? Desenvolver virtudes. Através do convívio dos animais, com os animais, eu fico mais amoroso, eu fico mais paciente, eu fico menos egóico,
Eu abro mão do meu tempo, eu abro mão do meu dinheiro. Às vezes eu ia comprar uma camiseta, uma roupa nova para mim, eu tenho que pagar a consulta do veterinário, eu tenho que comprar uma ração, eu compro uma coleirinha nova, eu tenho que dar bons tratos para os animais. Então no convívio entre nós e os animais, há uma troca recíproca ali de desenvolvimento para ambos. Eles aprendem inteligência, eles desenvolvem habilidades, eles começam ali a praticar escolhas, não é livre-arbítrio, eles têm escolhas, eles escolhem a hora que eles vão comer, aonde vai fazer o xixizinho, como eles vão se portar, e a gente tem que ensinar eles a se portarem bem, a não destruir o sofá, a não comer o chinelo, a não atacar ninguém na rua, a comer na hora certa, entendem? Então é uma criança em desenvolvimento, uma criança mais primitiva em inteligência, e com o jeitinho deles de ser, esse jeitinho bagunceiro, molecão, eles fazem a gente ficar mais bonzinho. A gente vai ficando mais afável, mais dócil. Às vezes eu não consigo ser carinhoso com uma pessoa do meu lado. Eu não consigo falar eu te amo, beijar e abraçar. Mas eu pego lá o meu cachorro todo serelepe, eu pego ele no colo, mesmo quando ele está fedido, todo bagunceiro, que estragou o lençol da minha cama, eu vou lá e pego e beijo, ele lambe minha cara. Tu fica cheio de amor para dar para ele. Por quê? Porque naquela encarnação, eu como humano, eu ainda não consigo às vezes abraçar ninguém, beijar ninguém e nem falar eu te amo. Mas com o meu animal eu consigo. Sabe o que é isso? É a espiritualidade oportunizando para nós, princípios inteligentes, desenvolver a habilidade do amor através da presença de um cão na nossa vida. E talvez, vai chegar no final dessa vida, eu ainda não vou conseguir falar eu te amo para um outro ser humano. Mas na próxima ou na outra, eu, princípio inteligente, já vou estar mais capacitado, mais habilitado, mais preparado para chegar para uma pessoa e falar, eu te amo. Porque eu tive a preparação, a base, na convivência e no carinho com o animal na minha vida. Então é isso que André Luiz está falando aqui. Que todos os reinos inferiores a nós, e quando ele fala inferior, não é no sentido de menosprezar e diminuir, é no sentido de escala evolutiva. De alguma forma contribuem para o crescimento de quem está à frente. Só mais esse slide para terminar, porque é meia hora, senão, né? Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, olha que informação interessante essa aqui, pessoal. Os animais, em serviço ao qual se filiam certa cota de tempo, caem quase sempre de imediato à morte do corpo corporal, em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam, retomando o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto que já se lhe fixaram no ser, e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. André Luiz, é difícil. Também no livro Evolução 2 Mundos. O que ele está falando aqui? Quando os animais não são aproveitados na espiritualidade, o animal desencarna, tem duas opções. Ou ele vai ser aproveitado na espiritualidade. Para que ele vai ser aproveitado na espiritualidade? Para churrasco? Não, Deus me livre. Não tem churrasco na espiritualidade. André Luiz, nosso lar, quando ele vai ser socorrido pelos samaritanos de nosso lar, como eles chegam lá? Diligência puxada por cavalos. À frente da diligência, cães latindo. Acima da diligência, pássaros voando. Ibis viajores. Então eles são utilizados para trabalho no plano espiritual. Várias vezes, já na reunião de desobsessão lá no Luiz Monteiro, espíritos falam para nós que existe um departamento na espiritualidade do Luiz Monteiro de Barros, onde o tratamento com as pessoas, com viciados, drogados, em recuperação química, se fazem com presença de animais na espiritualidade. Se usa homeopatia e animais. Também se usa os animais para evoluções genéticas. Nesse mesmo capítulo, uma informação interessantíssima, que às vezes, tanto nós seres humanos, quanto animais, quando desencarnam, os engenheiros das colunas espirituais específicas, elas pegam aqueles perispíritos, aqueles espíritos, e trabalham para a melhoria genética, por exemplo, de um cão. E aí vão criar características para que a próxima vez ele reencarne, ele traga alguma diferença no seu corpo físico, que nós vamos identificar como uma mutação genética, porque a gente não vai ter o entendimento que aquilo ali é uma melhoria, é uma adaptação na evolução. Então a gente vai falar, ele nasceu com uma mutação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, às vezes tem crianças que nascem com 6 dedos, vão lá e fazem uma cirurgia, a gente não sabe qual é o objetivo. Tem crianças que nascem com uma membrana entre os dedos, como se fosse pé de pato, a gente não sabe o que é aquilo.
Tem crianças que nascem com habilidades cognitivas de telecinese, por exemplo, de conseguir movimentar um objeto. E aí a gente fala que é uma aberração. Não, não é uma aberração. São mutações que vão acontecendo e a gente não tem entendimento. Porque aquilo ali no futuro talvez se torne normal. Mas quando vem... Então ele fala, então tem alguns animais que estão aproveitados com diversas funções. E os que não são, traduzindo, o que ele está falando nisso tudo aqui? Que os animais automaticamente já são colocados em estados de hibernação e já são atraídos novamente para famílias físicas, para a encarnação automática. Então só tem duas coisas: ou ele vai trabalhar no plano espiritual de diversas formas, ou ele já encarna automaticamente diferente de nós humanos. Livre Evolução em Dois Mundos. Pessoal, tem muita informação sobre animais, sobre reencarnação. Convido vocês para irem no estudo ou para assistirem pela internet no domingo de manhã, ou fica gravado. É importante que a gente estude, aprenda para poder falar corretamente, para passar as informações corretas. Para quem quiser, eu vou deixar panfletinho aqui sobre o Instituto. E aqui atrás eu falo, a gente está com 40 graus aí na rua quase. Aí eu estou vindo para cá, atravessando a rua da praia, uma senhora de chinelo, guarda-chuva, com 3 cães na coleira. Se queima o pé da gente, queima o pé do cachorro, a patinha dele. Não pode andar, passou de 10 horas da manhã, a calçada está quente, não pode andar com o cachorro na rua. O pessoal pensa que o cachorro é blindado. Aí chega no consultório os cachorros com as almofadinhas tudo estourada. Não pode, pessoal, tem que ter consciência. Se está quente para mim, está quente para eles. Se eu estou com sede, eles estão com sede também. Tá? Depois pega um panfleto aqui. Tem alguém que faz aniversário hoje? Essa semana? Ninguém? Então eu vou dar para o Johnny, pronto. É uma almofadinha. A gente tem uma almofadinha aqui do Francisco de Assis. Então a gente sempre traz algum brindezinho. Então uma almofadinha para o Johnny, tá? Só lembrar da gente aí. O meu muito obrigado a todos. Uma boa tarde, agradeço pela oportunidade.